Aleluia, graças a Deus, queridos. Podem sentar bastante. Para nós é um prazer estar mais uma vez aqui. Já faz um tempo já, né? Mas nós estivemos bastante ocupados esses dias. De janeiro para cá, nós trabalhamos em muitas missões lá no sertão, Piranhas, Monteirópolis, Jacaré dos Homens, onde mais? Amor. Paus Pretos, Serra do Oricuri, junto com o pessoal do Projeto Missão Nordeste. Temos também com os irmãos do Projeto Resgatando Vidas para uma tribo indígena lá no sertão de Pernambuco, Ayacã. Então a gente andou bastante esses dias, né? Estamos bastante ocupados, mas aprove ao Senhor que a gente estivesse aqui hoje. Amém? Peço aos irmãos que desculpem se durante a ministração ficar fungando, é porque eu agradeço. Desligar melhor um pouquinho. Eu fiquei gripado esses dias, mas isso não é empecilho para a gente vir aqui e trazer a direção e o propósito que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Abram suas Bíblias em Ezequiel 37. Vamos começar por aí, pela palavra da campanha. Glória a Deus. Ezequiel 37, amém? Sentados mesmo como vocês estão, feche os olhos, vamos mais um momento de adoração a Ele. Pai, estamos aqui na Tua presença, contritos, porém sinceros. Estamos aqui na Tua presença, com o coração aberto para receber de Ti nesta noite. Queremos aprender do Senhor. Estamos aqui com a Tua palavra aberta na nossa frente e Te pedindo, Espírito Santo, enche-nos. Enche-nos com o Teu poder, com a Tua glória. Enche-nos com o Teu conhecimento, com a Tua sabedoria. E nós teremos a diligência, o cuidado de fazer conforme aquilo que o Senhor tem nos orientado. O Teu amor, o Teu imenso amor seja sempre o pêndulo em nossos corações. Seja sempre a motivação pelo qual nós queremos levar o Evangelho, pelo qual nós queremos servir as pessoas, pelo qual nós queremos profetizar as vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos achado dia após dia. Mesmo quantas vezes nós titubeamos ou pensamos em duvidar, mas ainda assim a Tua mão nos sustenta. O Senhor nos pega pela mão direita e diz: não temas, e nós seguimos com o Senhor e nós te adoramos por isso, Deus. Nós te amamos demais pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito sobre nós. Nós te adoramos, Deus. Te adoramos muito. Estamos com o nosso coração derramado na Tua presença nesta noite. Fala conosco, Deus, porque nós te amamos. E o nosso prazer é escutar a Tua voz e fazer conforme aquilo que o Senhor tem nos orientado. Nós te adoramos. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Ezequiel 37. Vamos começar do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. E então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor, tu sabes. E disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se juntavam a cada osso.
cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Amém? A primeira coisa que eu quero falar sobre esse texto aqui, ele tem várias formas de revelar para nós. Lembrando que isso foi uma visão, não foi algo que aconteceu realmente. Ele foi levado pelo Espírito e teve uma visão desse vale de ossos. E o primeiro significado dessa visão é que, com a vinda de Jesus, aqueles que seguiriam depois dele iriam profetizar, e aqueles que estavam mortos iriam receber vida. Como aconteceu conosco. Cada um de nós, um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e alguém chegou para nós e profetizou em nossas vidas, amém? E nós recebemos essa palavra poderosa, e aí o nosso corpo se regenerou, e nosso espírito foi regenerado, e nós saímos do vale de ossos secos e passamos a habitar no reino do Filho do seu amor. Amém? Esse é o princípio dessa passagem. O primeiro princípio é esse. É o princípio de uma profecia daquilo que iria acontecer depois que Jesus morresse na cruz, ressuscitasse e liberasse do Espírito sobre todos aqueles que recebessem a profecia, a princípio dos apóstolos e por toda a igreja até chegar em nós hoje. Amém? Mas esse não é o ponto principal que eu quero falar hoje. Até porque é um culto do milagre. E aí um outro aspecto dessa palavra é, quando nós escutamos aquilo que está escrito, quando nós lemos e nós imaginamos Ezequiel falando, profetizando, ossos secos criem vida, ossos secos criem vida. E aí nós muitas vezes repetimos isso, e nós vemos muitas vezes as pessoas repetindo isso diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de um vale de ossos secos, diante da necessidade, e nada acontece. E eu tenho assim uma questão na minha cabeça, quando está uma coisa escrita na palavra, e a gente faz e não acontece, e eu vou para Deus e pergunto, por quê? Me ensina, eu quero saber. Eu pergunto muitas coisas ao meu Pai. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar. Por que não aconteceu do jeito que aconteceu? Eu não falei? Eu fiquei com a boca seca de tanto profetizar e as coisas não aconteceram? E aí existem alguns princípios que nós precisamos aprender sobre aquilo que é para nós hoje o profetizar. Existem alguns princípios que nós precisamos aprender hoje o que é dentro do novo Evangelho, porque Ezequiel estava lá no Velho Testamento, mas dentro do Evangelho, dentro do Novo Testamento, dentro da graça que nós estamos hoje, o que é profetizar. E o princípio de profetizar é o mesmo. E muitas vezes isso é esquecido hoje. Qual é o princípio de profetizar? O que é profetizar? Qual era o papel do profeta no Velho Testamento? Profetizar, preste atenção nisso, é simplesmente repassar para as pessoas aquilo que Deus falou. O profeta ele é como um envelope de uma carta. A mensagem é colocada dentro dele, ele vai e passa a mensagem. Assim foi com todos os profetas. De Enoque, a Melquisedeque, a Moisés, que foi profeta, e tantos outros, eles escutavam de Deus e passavam. Esse é o princípio. Quer ver um exemplo? Quem lembra da história de Balaão? Balaão era profeta de Deus. Diz lá o texto, Balaão era profeta de Deus. Só que os amalequitas, se eu não me engano, esqueci qual foi o povo agora, chamou Balaão para lançar uma profecia de maldição contra o povo. Quando chegou na hora que ele foi lançar a maldição, não foi o que Deus disse. Deus falou
bênção. E como profeta, ele tinha que falar o que Deus disse, não o que ele queria. Apesar de que ele queria, porque ele ia receber para isso. E ele tentou uma, tentou duas, tentou 3 vezes, mas não tem como. Ele falou, não posso. Se eu sou profeta, eu só posso falar o que Deus diz, o que Deus manda. Não tenho como falar outra coisa. Porque do contrário, eu não vou ser profeta. Então eu vou ser um falso profeta. E aí as coisas não acontecem. Então Balaão queria amaldiçoar o povo, mas Deus não. Então não tinha como. Porque mesmo que ele lançasse palavras de maldição, como profeta, não iria funcionar. Por quê? Porque o princípio do profeta não é aquilo que o profeta fala, é aquilo que Deus fala. Esse é o princípio. Outro exemplo. Deus queria salvar Nínive. Jonas não. E Jonas era profeta de Deus. E aí lá vai, Deus manda e Jonas fala assim, eu não vou não. Nínive fica para lá, no meio do continente, ele pegou um barco e foi para o outro lado, para Tarsis. E aí, nós sabemos a história da baleia e volta, e ele profetiza diante de Nínive. A Bíblia diz que Nínive era de 3 dias de caminhada, e um dia ele profetizou. O que aconteceu depois que ele profetizou? O povo se arrependeu no pó, na cinza, e Deus então perdoou. E Jonas falou, está vendo? Por isso que eu não queria vir. Porque uma coisa era o propósito de Jonas, outra coisa era o propósito de Deus. Mas Jonas era o profeta de Deus. Ele sabia que ele teria que falar aquilo que Deus disse. Porque esse é o princípio. Um outro princípio, um último exemplo. João Batista, o último dos profetas do Velho Testamento. João Batista, ele pregava o quê? Ele dizia que ele era o preparador do caminho. Mas ele não era o caminho. E ele foi fiel nisso. Chegavam para ele e perguntavam, és tu Elias? Chegavam para ele e perguntavam, você é o Cristo? Chegavam para ele e perguntavam, quem é você finalmente? Você é que tipo de profeta? Ele falou assim, eu sou o preparador do caminho. E quando ele viu Jesus que veio até ele, ele falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu preciso se batizar para ele, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Jesus falou, vamos batizar, porque é preciso que eu dê o exemplo. E depois ele falou assim, esse é o caminho, pode seguir ele. O caminho está aí. Porque João Batista entendeu que não tinha a ver com ele, não tinha a ver com a palavra dele. Ele foi chamado para um propósito. Toda a profecia, toda a palavra de Deus, ela tem que ser fundamentada em um propósito. E esse propósito nunca é nosso. Esse propósito sempre é o propósito de... Envolve as nossas vidas, envolve. Estamos nele? Estamos. Somos abençoados com isso? Somos. Mas sempre tem a ver com o propósito. Por isso que é tão importante a gente atentar àquilo que Deus fala com a gente, por causa do propósito. E hoje, dentro das questões ministeriais, existe muita confusão em relação às profecias. Eu vou dizer aqui 3 coisas para vocês. Não vou comentar muito sobre isso, mas vou deixar só 3 dicas aqui. Primeiro, profecia não é adivinhação. Estou vendo isso, estou vendo aquilo na vida das pessoas. Isso é prognosticismo, isso não é adivinhação. Isso é uma coisa que sempre foi condenada no Velho e no Novo Testamento. Adivinhar as coisas da vida das pessoas não é profecia. Amém? Profetizar não é prever futuro. Profetizar não é previsão de futuro. Previsão de futuro é com o pessoal da astrologia, o pessoal do esoterismo, essas coisas. Profecia não é previsão de futuro. Não. Profecia é uma palavra de Deus dentro de um propósito. Não é para revelar futuro. Quando você vê muita revelação de futuro, se saia, irmão. Porque isso não é de Deus. E terceiro, profetizar não é para interesse próprio. Nenhum dos profetas que você vê no Velho Testamento ou no Novo, eles profetizaram algo que fosse para si. Eles sempre falavam aquilo que era o propósito de Deus. E na maioria das vezes, eles sofriam a consequência de andar no propósito. Que consequência? Apedrejado, morto no templo, andar nu durante tanto tempo, casar com prostituta 3 vezes e ser traído, como Oséias, e tantos outros que sofreram, mas sofreram muito e morreram
porque eles falaram aquilo que Deus mandou eles falar. Então, assim, a profecia dentro do propósito de Deus, na maioria das vezes, ou quase sempre, não é para benefício próprio. Eu posso até dizer que nunca é para benefício próprio. É mais para cumprir o propósito de Deus, que está em nossas vidas. Então, quando nós pensamos em profetizar, a primeira coisa é, qual o propósito de Deus nisso? O que Deus está enxergando que eu não estou enxergando? O que Deus quer que eu faça isso? E como é que a gente então vai ter esse discernimento? E aí é a questão. Porque se profetizar é repassar o que Deus falou, o que eu preciso então? Eu preciso escutar o que Deus quer dizer. E para escutar o que Deus quer dizer, eu preciso estar perto dele. Você não escuta alguém de longe, você escuta de perto. Então, profetizar, para que você entenda qual o propósito de Deus para a sua vida, dentro daquilo que você tem a fazer, dentro de um vale de ossos secos da sua situação, dentro daquilo que você quer falar, que você quer ser direcionado por Deus, você precisa estar primeiro em comunhão com Ele. E na maioria dos homens do Velho Testamento, eles estavam lá escondidinhos, na comunhão com Deus. Deus levanta assim, vai e faz. É o exemplo de Ananias. Estava lá orando, Deus falou, vai, desce a rua direita, na casa de Simão, lá tem um homem chamado Saulo, ele está lá orando. Ele falou assim, Deus, eu estou aqui quieto, aquele homem é perseguidor do Evangelho, ele vai me matar. E o pessoal falou para ele, não, vai porque esse para mim é um vaso de honra, é um vaso de grande utilidade, eu preciso que você faça o seu papel como profeta. E ele se levantou, saiu da casa dele, foi lá, orou por Saulo, caiu as escamas, batizou Saulo e voltou para o canto dele e a vida de Saulo seguiu. Porque dentro da comunhão ele cumpriu um propósito muito importante do Evangelho. Ele batizou Paulo. Então, às vezes, nós precisamos entender qual é o propósito de Deus quando Ele quer dizer algo. E a única forma de entender esse propósito é dentro da comunhão com Deus. Porque é na comunhão que a palavra nos é revelada. E aí hoje precisamos muito buscar a presença de Deus. Devocionais, orar em casa, se trancar no quarto, entender, ler a palavra, são coisas essenciais para que a gente desenvolva a comunhão com Deus, para quando a gente sair do nosso quarto, a gente chegar numa situação em que encontra um vale de ossos secos e dizer assim, haja vida, e a vida brotar. Porque é simples. Porque quando Deus fala, ainda que seja dentro de uma condição de dificuldades, dentro de uma condição de tempestade, mas quando Deus fala, Ele fala para que o propósito dele se cumpra, para que o nome dele seja engrandecido. Pode estar a situação que for. Vamos a um exemplo. Novo Testamento, livro de Atos. Quero que você abra. Atos 27. Sei quantos conhecem essa passagem, mas nós vamos ler alguns versículos dela. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Vamos primeiro ler a parte do versículo 1 ao 11. Amém? Abriram? Vou ler aqui. Aqui nós estamos falando da história de Paulo, indo para Roma, preso. Paulo, preso, foi colocado no barco, estava indo para Roma. Dentro do navio, aconteceu isso aqui. Versículo 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio, Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônia e Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e aí ele vai costeando tudo, né, que vai dizendo. Partindo dali navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. À medida que eles foram avançando no mar, a situação foi revertendo. Tendo atravessado o mar,
Logo da Cilícia, Panfilha, chegamos a Mirra, isso tudo fica na Grécia. E aí no versículo 9, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, ou seja, Paulo estava preso, mas isso não impediu ele de jejuar, Paulo admoestou a todos, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto do que ao mestre do navio e do que o que Paulo dizia. Paulo não era marinheiro, mas ele percebeu que a situação estava difícil. O mar estava fechado. E ele chegou para o centurião e falou: olha, é melhor a gente ficar por aqui e esperar, porque entrar nesse mar vai ser complicado. Entrar nesse mar vai ter risco não só da carga, como também das nossas vidas. É o que eu estou enxergando. Isso foi o que Paulo estava enxergando. Mas o centurião deu mais crédito ao piloto, ao comandante do navio, do que a Paulo. E eles seguiram em frente. E aí essa parte agora, versículo 20. Depois de serem açoitados, depois do navio, tirar toda a carga do navio, sem ver nada no mar, versículo 20, não aparecendo nada já há alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Acabou. Aqui é só esperar o navio afundar e todo mundo morrer. Havendo todos, versículo 21, estado há muito tempo sem comer, Paulo se colocou em pé no meio deles e disse: senhores, na verdade, era preciso terem atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho, versículo 22, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentro de vós, mas somente o navio. Foi o que Paulo fez aqui? Profetizou sobre as vidas de todos que estavam no navio. Por que ele profetizou? Sabe por quê? Versículo 23. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou servo e a quem sirvo, esteve comigo. E o anjo me disse: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. E ele disse então para aqueles homens: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário darmos em uma ilha. E depois que Paulo falou isso, o que aconteceu? O navio afundou. Mas, pastor, ele não profetizou na vida daqueles homens? Sim, o navio afundou, a carga se perdeu, mas nenhum daqueles homens morreu. Por quê? Porque Deus havia falado com ele. Ainda que ele lá no começo tinha orientado aqueles homens para que eles não saíssem, vamos esperar a tempestade passar, mas eles quiseram ir. Mas no meio da viagem, porque Paulo estava em comunhão com Deus, Deus falou para ele: existe um propósito para você nesse navio, então não se preocupe, nenhum de vocês vai morrer. Você vai chegar em Roma, porque tem um propósito nisso, e todos que estão com você serão salvos. E quanto mais ele acreditava em Deus, mais a coisa ia de mal a pior. Quando Deus fala algo para você, quando você está em comunhão com Ele, que dá uma palavra dentro de você, queridos, não atente para a circunstância. Se atente para a palavra. Porque é ela que traz vida. É ela que traz segurança. Todos os exemplos na Bíblia são assim.
Todas as pessoas que estiverem em comunhão com Deus, que entraram numa situação difícil, numa situação de tentação, numa situação de tempestade, e Deus entra e fala assim, não tem, mas confia. Você não precisa fazer mais nada. É só se guiar pela palavra. O primeiro exemplo disso foi Jesus. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, teve fome. E aí, quando ele teve fome, o diabo apareceu para ele e falou assim, você não é o filho de Deus? Manda, transforma essas pedras em pão, fala. Manda com a palavra, profetiza sobre essas pedras, porque elas vão virar pão. E aí eu vou realmente salientar aquilo que eu estou dizendo aqui. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. A questão não era ele falar. Ele poderia falar, pedra, vira pão. E ela viraria. E aí ele deixaria de ser Jesus. Ele não seria o Cristo. Sabe por quê? Porque essa palavra que ele ia falar, ainda que fosse com fé, não tinha saído de Deus. Não havia uma ordem de Deus para que ele transformasse as pedras em pão. Então, se Deus não falou, eu não vou falar. E essa é a questão. Não é só você falar. Você precisa escutar Deus. E quando Deus fala para você, quando Deus traz a palavra dentro de você, aí você se levanta e fala assim, agora ossos criem carne, e eles se criam. Espírito enche, e ele se enche. Tempestade, acalma-te, e ela acalma. Haja vida, e a vida acontece. Então, são princípios que nós precisamos entender dentro da palavra, para que nós não venhamos a ficar errando, a ficar batendo cabeça, ou principalmente fazendo coisas o tempo todo e elas não acontecem. Precisamos entrar numa condição de prática. E aí eu volto a dizer, essa condição da palavra gerar vida em nós, ela tem que ser gerada pela fé através da comunhão. É muito importante. Na comunhão, a oração, o buscar a Deus é fundamental. Por quê? Porque isso é o que traz para nós a direção de cada profecia, de cada palavra. Em 2 Pedro 1,20, está escrito assim. Se quiser abrir aí, abra. 2 Pedro 1,20. Glória a Deus. Sabendo, abriram, amém? 2 Pedro 1,20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que ele está dizendo aqui? Sabendo que nenhuma profecia que aconteceu na Escritura partiu do próprio profeta. Não partiu de si mesmo. Nenhuma orientação daquilo que aconteceu na Bíblia aconteceu. Eu acho que eu vou fazer isso. Moisés se levantou e falou assim, eu acho que depois desses 40 anos, está na hora de eu voltar lá no Egito para libertar o povo. Eu vou. Deus apareceu lá nessa ardente. Falou, Moisés, levanta. Porque tem que ser dentro de uma direção. Todos os profetas falaram debaixo da direção. E todos eles sabiam o peso disso. Por quê? Porque eles sabiam quando Deus fala, quando Deus dá uma direção, como é o propósito de Deus, aquilo vai se cumprir. E esse é o princípio. Esse é o princípio. É o princípio de Deus estar em comunhão com Deus, para você ir, para você vir, para você fazer as coisas que vai fazer. E hoje eu tenho visto tantos ministérios que têm quebrado a cabeça por uma única razão. Alguns pastores, eles estão tomando decisões que provém de particular elucidação. Eu acho que assim dá certo. Aí vai. Eu acho que naquela igreja deu certo. Vou fazer do mesmo jeito. Não, aquele propósito, tá bom. Eu já fiz parte de igreja que tinha célula, já fiz parte de igreja que tinha G12, já fiz parte de igreja que era pequenos grupos, já fiz parte de igreja que era discipulado de uma pessoa com outra pessoa, já fiz parte de igreja que não tinha nada disso. Você faz parte de várias igrejas, todos eles funcionam ou não funcionam. Por quê? Qual é a diferença? Porque a diferença não está na prática, a diferença está naquilo que Deus falou. Então, se Deus direcionou a você
uma palavra, uma direção, para tomar uma atitude dentro do ministério, dentro da casa, dentro da família, dentro do trabalho, dentro daquilo que ele falou, você vai fazer. Pode ser alguma coisa que outro fez ou pode ser uma coisa nova. Não faz a diferença. A diferença é se Deus falou ou não. Foi aquilo que aconteceu com Pedro e os pescadores. Mestre, temos trabalhado a noite toda. E olha que nós somos pescadores experientes. Fazemos isso há anos. Hoje o mar não está para peixe. Mas, como o Senhor falou sobre a tua... O Senhor falou, então vamos lá. Acho que eles nem olharam, acho que eles jogaram a rede assim, ó. Ele falou. Vamos fazer como ele disse. E aí, pesca maravilhosa. Por quê? O segredo não estava no mar. O segredo não estava no peixe. O segredo não estava na experiência de pescador. Eles sabiam fazer isso milhões de vezes. Fizeram isso a vida toda. Só que o segredo estava na palavra. Sobre a tua palavra. Jesus profetizou para eles e falou assim, lança à direita. Então, nenhuma profecia, ela se dá por elucidação particular própria. Versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito que nós temos, que nos move. Pastor, você falou em relação ao ministério. Você falou em relação à igreja. Você falou em relação a chamado, a propósito. Mas eu quero saber, na minha prática de vida, no meu dia a dia, na minha casa. Eu preciso do milagre aqui. Funciona do mesmo jeito. Na verdade, primeiro funciona em casa. Depois é que você vai para fora. Porque a igreja é o primeiro ministério. Ou, a família é a primeira igreja. Primeiro em Jerusalém, depois Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ou seja, primeiro começa aqui. Minha igreja é minha esposa e meus filhos. Minha neta. A primeira. Depois vai. Porque eu não posso ser uma pessoa cá, outra pessoa lá. É um princípio em cadeia. Então, se eu vou aplicar a palavra na minha família e ela funciona, na minha casa, nas minhas finanças, se eu entendo isso dentro do meu dia a dia, então eu posso chegar aqui e falar assim, olha, funciona. Profetiza porque funciona. Profetiza porque Deus faz. Porque Ele é poderoso. Quando Deus falar para você algo, acontece. Mas eu volto a dizer, é na comunhão que Deus dá a direção, que Deus dá o momento específico para a palavra gerar vida. Porque como é dentro do propósito dele, então é dentro de uma condição. Por que Deus não falou para Paulo no começo, antes de entrar no barco, que ele ia ser salvo, que ele ia ser salvo? Porque não havia tempestade ainda. Mas quando chegou no momento específico, que todos estavam desesperados, que todos estavam sem saber o que fazer, Paulo se levantou e falou assim, vou mostrar para vocês um Deus que vocês não conhecem. Ele falou comigo, e ninguém vai morrer. Talvez alguns acreditaram, outros não acreditaram, mas acontece que, depois de um tempo que eles passaram, náufragos no mar, todos eles foram salvos. E chegaram a uma ilha, e nenhum deles se perdeu. Porque havia um propósito, uma palavra baseada em um propósito. Assim Deus quer fazer em nossas vidas. Deus tem livramento para cada um de nós. Deus tem milagres para cada um de nós. Deus não está contente quando nós estamos passando por dificuldade. Mas pastor, se eu estou com dificuldade, se Deus está vendo isso, e se Ele é poderoso para fazer o milagre, o que está acontecendo que não está vendo essa ligação? Onde é que está o problema? Aí uma pergunta eu faço para você. Se Deus quer, se eu quero, e a coisa não está acontecendo, o problema pode estar em Deus ou em mim? E Deus, Ele não muda. Porque Deus, Ele é perfeito, imutável. Ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não volta vazia. Então, se algo não está acontecendo, eu preciso saber. E aí a única forma é, preciso entrar em comunhão com Ele. Dizer, Deus, e já começa assim, eu sou incrédulo. Deus, eu estou errado. Não sei ainda, mas eu sei que eu estou. Já chego para Deus dizendo assim, eu sei que eu estou errado, eu não sei ainda, mas eu sei que eu estou. Então me ensina. O que eu preciso fazer?
E nessa comunhão, ele vem com uma palavra, ele fala, vai filho, fala. Ele traz um versículo. Ele diz, é aqui, ó. E ele vai lá, me mostra o livro de Ezequiel e fala assim, olha, como é que acontece? Profetiza, abre a tua boca, fala essa palavra. Fala essa palavra e a coisa vai acontecer. Segue essa direção. E aí, muitas vezes, na maioria das vezes, essas direções, elas vão de encontro à nossa vontade, porque muitas vezes não sabe o que a gente quer. A gente pensa coisas diferentes. Ou algumas vezes também vai dentro da nossa vontade. A questão é, a minha vontade não é importante. O importante é saber o que é que Deus quer que eu faça. Precisamos escutar o Espírito Santo. Porque assim como aconteceu em Ezequiel, ele disse o que lá no começo do versículo? Como o Senhor ordenou. Não é assim? A campanha? Como o Senhor ordenou. O Senhor ordenou, fale aos ossos. Não foi ele que quis. Foi o Senhor que deu a direção. Então, o caminho é esse. É escutar de Deus, crer e falar. Se tiver essa ligação, tudo que pedir será feito. Essa é a direção. Então, se eu tivesse que resumir isso, porque já passamos da hora, seria, primeiro, você precisa conhecer a palavra. Leia. Leia, releia. Leia. Escute pregações, sim. Participar dos cultos, com certeza. Mas gaste tempo em casa lendo a palavra. Leia. Velho Testamento, Novo Testamento, você vai lendo, sua mente vai pegando aquele conhecimento. E aquilo que Deus precisa é a munição que Deus precisa para poder falar através de você. Porque Ele sempre vai falar através da palavra. Se você não tem palavra, Ele acha um jeito, mas é mais difícil. Não para Ele, mais difícil para a gente. Mas se você tem a palavra, aquilo que Jesus falou lá para Satanás, está escrito. Por que ele sabia que estava escrito? Porque desde menino, ele já lia. Com 12 anos ele estava no templo discutindo, debatendo com os mestres. Porque desde cedo ele foi orientado na palavra. Então ele falou assim, está escrito. Ele falou, está escrito, não só de como verá o homem, está escrito em relação a pular do templo, tentará o Senhor teu Deus, está escrito, só a ele adorarás. Está escrito, está escrito, está escrito, que Jesus sempre se guiava por aquilo que está escrito dentro de uma direção do Espírito Santo na vida dele. Então, primeiro passo, leia a palavra, saiba o que está escrito. Segundo passo, desenvolva intimidade. E quando você desenvolve a intimidade, o Espírito Santo vai trazer para você o tempo certo de dar o tiro, de disparar a arma, de abrir a boca para utilizar a espada do Espírito. Aí você abre a boca no momento certo. E quando você abre a boca para falar daquilo que Deus falou com você, aí ele vai e confirma. E o milagre acontece. Sabe por quê? Porque é o propósito dele. E você não precisa se preocupar. Quando Paulo falou lá, ele não estava preocupado com o que ia acontecer. Ele só sabia que Deus tinha falado. Como é que ia acontecer? Não sei. Não sei se vai chegar um navio, não sei se a tempestade vai passar. Quando nós temos uma direção profética, uma palavra profética de Deus em nossas vidas, a gente não sabe como é que vai acontecer. A gente só sabe que vai acontecer. Porque Pedro não consegue enxergar todos os pormenores que estão amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. São várias circunstâncias variáveis na vida. Você não tem como prever isso, mas Deus sabe. Então a direção dele é fundamental. Então, quando ele disser fique, a gente fica. Mas também quando ele disser vai, a gente vai. Mas está tudo na palavra. E na comunhão com Deus, essa palavra, ela gera fé dentro de nós. Ela cresce. E aí nós crescemos espiritualmente. E nós podemos então andar de vitória em vitória. São passos, queridos. São passos de fé. São passos de comunhão. São passos de andar com Deus. São passos de crescimento para uma vida espiritual. Só precisa que a gente pare e comece a escutar do Espírito Santo para lhe dar direção. E aí, quando nós encontrarmos essa direção, nada será impossível. Porque quando nós escutamos de Deus, gera fé em nosso coração. E quando gera fé em nosso coração, tudo é possível
Amém? Estou aqui de pé para nós orarmos, antes de eu passar a palavra para o pastor. Quero fazer uma oração por sua vida, para que o Espírito Santo venha a cada dia trazer mais entendimento. Feche seus olhos, queridos. Feche seus olhos e pense o quanto Deus quer se revelar em você e através de você. Deus tem um desejo imenso de falar para você o seu propósito, falar para você aquilo para que Ele te escolheu antes de você nascer, o seu chamado, o seu dom, aquilo que você tem para fazer no reino. Deus, Ele está ansioso para fazer acontecer na sua vida. Deus, Ele quer fazer, Ele quer manifestar o milagre através de você. Só precisa que eu e você, a gente se coloque nessa condição. Pai, nós estamos aqui, Senhor, rendidos diante do Senhor, com o coração rasgado na Tua presença, para te dizer que nós queremos te conhecer mais, para te dizer que nós queremos escutar mais do Senhor. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, com o nosso coração rasgado diante do Senhor, vazios de nós mesmos, para te pedir que o Senhor fale conosco. Muitas vezes nós somos cegos e surdos, muitas vezes nós somos incrédulos, muitas vezes nós estamos com a nossa mente pensando em tantas coisas que não no Senhor, mas nessa hora nós estamos focados em Ti, Pai. E te pedimos, fala conosco. Porque conforme aquilo que o Senhor falar conosco, nós iremos agir. Nós não queremos ser profetas que falem por si mesmos. Nós não queremos ser como Balaão, que amou o dinheiro. Nós não queremos ser como Jonas, que não queria a salvação daquelas pessoas. Não, Deus. Nós queremos ser como João Batista e reconhecer o Senhor, reconhecer a Tua palavra e reconhecer o Teu propósito. Por isso, nesta noite, Pai, nós dizemos ao Senhor, estamos aqui. Estamos aqui, Deus. E através da Tua palavra, através da Tua direção, através da comunhão com o Senhor, nós sabemos que nós vamos vencer todas as batalhas. Nós sabemos que o milagre está à nossa porta. E nós cremos nisso. E já te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, e pela palavra que o Senhor tem colocado em nossa boca, para que nós andemos nela e sejamos mais que vitoriosos dia após dia. Nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu amor. Te agradecemos pela comunhão que nós temos tido aqui, Senhor. Declaramos a Tua bênção sobre essas pessoas. Declaramos a Tua bênção sobre esta igreja. Declaramos a Tua bênção sobre esse ministério. Para que cada dia a Tua graça, a Tua unção seja superabundante e muitas vidas sejam salvas através do propósito que o Senhor tem colocado nesse ministério, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Agradeço mais uma vez por estar aqui. E é um prazer para mim sempre vir aqui para compartilhar com vocês na comunhão. Amém? Pastor?